Fala pessoal, estamos aqui começando a live, conforme combinado, às 7 horas. Trazamos aí 2 minutinhos. Hoje estamos aqui com convidados aí, com a Larissa Pimentel, Ludmila Nunes. Só aguardar um pouquinho, o pessoal chegar e já vamos iniciar a nossa apresentação. Charles está aí ó, na live. A participação do pessoal. Hoje eu quero, enquanto isso eu vou apresentando aqui a quem está aqui presente, né? Vou passar a palavra aqui para a Larissa, vai falar um pouquinho sobre ela, que ela trabalha, né? Boa noite, Stevens, boa noite a todos. É um prazer estar falando para vocês da Fraga Contabilidade. Como o Stevens falou, meu nome é Larissa Pimentel, sou advogada da Nunes e Pimentel, sou especialista em Direito Material e Processual do Trabalho. Em nosso escritório, nós trabalhamos com a área empresarial e tributária, e hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a tese que os empresários hoje vêm usufruindo de grandes importâncias devido a essa tese que muito contribui para o empresariado. Certo. Isso aí. Eu vou passar também a palavra para Ludmila. Pode estar falando também, Ludmila. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Está tudo certo com você? Tá bem, certo. Primeiramente, eu agradeço a vocês, Stevens, por esse bate-papo, a gente poder conversar um pouquinho sobre PIS e COFINS e CMS. Foi um assunto muito debatido, né, ao longo desses anos todos. E estamos aqui para essa jornada, né, para a gente poder conversar, falar um pouco sobre isso, porque os empresários têm muita curiosidade a respeito do assunto, porque, de certa forma, as grandes empresas já têm seus escritórios que moveram as ações e os pequenos e médios ainda não entraram, não ajuizaram suas ações, né? E tem muitas dúvidas a respeito desse assunto. Isso aí, Ludmila. Passar aqui para as apresentações e deixo com a palavra aí a Larissa, que vai iniciar um pouquinho, falar um pouquinho como que é esse processo, né? Bom, primeiro é importante que nós entendamos que a tese, ela precede de uma ação judicial, né? Nós vamos, nesse bate-papo, nós vamos entender que houve uma jurisprudência, uma decisão que tem uma repercussão geral, a qual concede ao empresário que tem empresas de lucro real, lucro presumido, a ingressarem com ações para requerer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, é uma matéria muito importante, uma matéria que hoje se tem obtido resultados de grande importância, porque nós temos visto que hoje, em nossas ações que temos propostos, nós observamos que os juízes eles já têm concedido uma tutela de evidência no primeiro momento e o trânsito em julgado da sentença de piso tem sido muito rápido. Isso aí. Eu vou estar passando alguns slides para você ir acompanhando esse estudo.
Pedir a Larissa para estar acompanhando o andamento aí. Stevens, doutora Ludmila, você pode explicar essa situação? É o que nós falamos, pessoal, a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo. Como ele é feito? A partir do momento que você ingressa com uma demanda judicial, você vai poder requerer os anos passados, os últimos 5 anos. Então, no decorrer dessa ação, você vai poder ter a possibilidade de ter o valor angariado dos 5 anos passados, e que isso vai fazer uma grande diferença para o seu caixa, para você investir em maquinário, para você ter um aporte financeiro muito, muito substancial para a sua empresa, não é verdade, Ludmila? É isso aí. Houve uma discussão no STF por aproximadamente 10 anos a respeito dessa exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Essa discussão, o Stevens, tudo começou porque havia uma diferença, uma discussão sobre a questão, sobre o que se refere a faturamento, né? O fisco, ele cobra o ICMS, ele cobra o PIS e COFINS sobre o faturamento da empresa. E aí o que acontece? E aí o ICMS, por simplesmente entrar no faturamento, na verdade não é no faturamento, né? Ele acaba entrando nesse pagamento do PIS e COFINS. Mas o ICMS, ele não faz parte do faturamento da empresa. A empresa simplesmente ela acaba repassando para o governo federal, né? Quando ela simplesmente é uma repassadora do ICMS. Então, isso tudo gerou essa discussão, porque, no final das contas, se discutia o que exatamente que faz parte do faturamento da empresa. E isso tramitou entre 2007 e 2017, entendeu? E, no final das contas, o STF entendeu que não faz parte, o ICMS ele não faz parte do PIS e COFINS, não deve ser calculado sobre o PIS, para efetuar o pagamento do PIS e COFINS, ele não deve ser inserido, né, o que faz muita diferença no caixa da empresa, né, no final das contas. Verdade, eu teve alguns clientes que participaram desse processo, inclusive deu ganho, né? Sim. E teve uma economia aí muito boa que vai durar aí talvez até por anos, né? Porque é verdade. Você vai acumulando isso por 5 anos, então, não é nada, né? Aí você vai ver que é um valor muito relevante. E hoje ainda, pelo momento que a gente tem passado, até em função da pandemia, né? Que ninguém sabe como que vai ser o retorno da economia agora, quando a pandemia terminar, no final das contas. E as pequenas e médias empresas, elas são uma grande força motriz do país, inclusive, né? E geram emprego, sustentam praticamente esse país, junto com os microempresários também. E à medida que o empresário ele vai vendo que ele está pagando algo indevidamente, eu entendo que tem mais que ir atrás mesmo, já que existe uma decisão que está pacificada, que tem uma grande segurança jurídica, né? Tem mais que ir atrás mesmo, porque, de certa forma, fica muito... paga-se muito, o empresário, a sociedade, de certa forma, não vê o retorno de nada, né? E ele, ainda por cima, está sendo onerado, efetuando um pagamento que não deveria estar fazendo, né? De certa forma, não deveria estar fazendo. É uma boa observação, Ludmila. E o que é muito importante é se destacar disso tudo, que recuperação de crédito é prevista em lei. Então, muitos empresários
ficam receosos. Não, é uma matéria prevista em lei. Então, é importante que hoje, diante do cenário a qual Ludmila falou, a qual nós estamos vivendo, né? Nós estamos ainda em uma pandemia, vários contratos estão suspensos. Hoje o empresariado ele está com custo, uma vez que o mercado ele está paralisado. Isso seria uma forma de dar um fôlego para ele, né? Uma vez que é um valor a qual ele tem direito e ele tem pago de forma equivocada. E a inconstitucionalidade, ela já foi declarada. Então, uma vez já declarada a inconstitucionalidade, não há o porquê não entrar com uma ação. O que é importante nós salientarmos é que não pode haver simplesmente de forma administrativa o empresário ele parar de realizar esse pagamento, entendeu? Do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Porque se ele fizer de forma administrativa, ele pode vir, inclusive, a ser penalizado, entendeu? Porque Verdade. deve ter uma ação judicial. Inclusive, eu tenho até um detalhe aqui, no seguinte, simplesmente parar de pagar não pode, né? Ou então pensar em fazer autocompensação e por aí vai, Sim. de jeito nenhum. Agora, de forma administrativa, ele ainda vai encontrar dificuldade, porque a Receita Federal, ela não acatou a decisão do STF. Então, até mesmo porque está sendo julgado ainda, está numa fase de embargo de declaração em Brasília, a respeito do que ficou para trás, né, dos valores a serem restituídos. E a modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos, sim, ainda está sendo discutida essa questão em Brasília, porque a Receita Federal ela não admite ter que devolver os valores que pagou, que recebeu a mais contribuinte. Isso aí. É uma coisa que todo empresário assim, que está no lucro real, no lucro presumido, ele tem direito, mas tem que entrar na justiça. Ingressar, depois que estiver tudo certinho, aí sim você pode começar a usufruir do seu direito. Infelizmente, a Receita Federal não dá uma iniciativa, pode usufruir, né? Ele deixa exatamente o empresário entrar, porque se ele libera isso para todo mundo, seria um prejuízo muito grande para o público. Com certeza. Né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Que o governo ele tem que arrecadar de qualquer jeito e então eu particularmente acho muito difícil a Receita Federal reconhecer o direito do empresário, o direito do contribuinte, né? E somente mesmo através de decisão judicial. Eu acho que o único jeito. Tanto que se reconhecesse já, não ia precisar de fazer modulação, não ia precisar de nada disso. Bastaria um contribuinte entrar com pedido na Receita. Mas, infelizmente, não é assim que está funcionando. Isso aí. Pessoal que está aí participando, você pode também deixar as perguntas aí no chat que a gente está vendo, né? Depois a gente está lendo e vou deixar a oportunidade da Larissa e a Ludmila aí para respondendo a todo mundo. E parece que tem uma surpresa para que o pessoal que participar aí vai receber o nosso material. Verdade. Só basta deixar lá o e-mail, né? Que a gente vai estar encaminhando esse material para o pessoal que participar. Mas tem que colocar aqui, ó, nos comentários, hein, gente? Vou deixar a Larissa correr primeiro essa apresentação para ficar uma coisa mais dinâmica, para depois a gente fazer algumas perguntas que a gente recebeu e também a pergunta ao vivo aí do pessoal do chat, ok? Deixar a palavra com a Larissa agora. E Stevens, o que nós ouvimos muito no nosso escritório, né, Ludmila, é a respeito, doutora, pode o STF mudar de decisão? Eles podem, no decorrer dessa situação, parar de... Não,
já essa decisão que eu dei, eu vou mudar? Não, gente. É uma decisão com repercussão geral. Então, todo processo que entrou requerendo a exclusão do PIS e COFINS, isso já é patente, a possibilidade, e isso pode ocorrer de forma imediata, por uma tutela de evidência. Então, é importante nós entendermos que o direito ele está aí ao alcance do empresário, só basta ele manusear de forma correta, né? Nós temos um mandado de segurança que nós geralmente nós utilizamos a ação, nós impetramos por via de mandado de segurança, mas podemos entrar com uma ação ordinária. A questão é que nós preferimos hoje, diante da segurança, por não ter a possibilidade de haver um honorário de sucumbência, nós entrarmos por meio de mandado de segurança, que é mais viável. Então, a resposta é: não há possibilidade do STF mudar. É uma decisão que vincula, inclusive, todos os juízes de base, entendeu? E essa ação que a gente tem conseguido e logrado muito êxito, nós temos tido respostas muito rápidas, uma vez que a Justiça Federal, como já há um entendimento de repercussão no STF, então, eles já têm encaminhado essa demanda de forma muito célere. E, obviamente, vai para uma via recursal, porque trata-se de uma ação contra a Fazenda, né? E logicamente, tem a remessa necessária, que é um procedimento totalmente usual, uma vez que é contra a Receita Federal, contra a União, né? Isso aí, gente. Vamos dar caminhamento na apresentação, né? E a gente já vai abrir para as perguntas. Peço ao pessoal também que compartilhar aí nos seus grupos de amizades, no WhatsApp, no grupo aí do Facebook, vai ajudar a nossa audiência aí. E, Stevens, como você falou que vai ter uma surpresa para o pessoal, você já vai adiantar essa surpresa aí para o pessoal? Já vai falar o que é? O pessoal aí da Nunes e Pimentel prepararam aí um super PDF com uma apresentação, tudo detalhado, coisa linda, hein? Mas a gente vai divulgar no final da live, né? Isso, nós temos um parceirão que é o Ofício, que sempre vem nos ajudando aí, fazendo guias maravilhosos, e vamos deixar para mais logo, mas vai ter um material muito bom para você que é empresário, para você que quer entender mais do seu direito de forma simples, porque o intuito dessa live, inclusive, é falar com você de forma simples, falar que você tem um direito e que você pode buscar esse direito, só que nós sabemos que tem, obviamente, os meios adequados, e esses meios é entrar com uma ação judicial, né? Eu creio que, como a Receita, ela já entrou e já pediu a modulação dos efeitos no STF, os empresários eles têm que correr, porque há uma possibilidade muito grande do STF modular os efeitos dos embargos de declaração. Então, o que acontece? Modulando esses efeitos, as pessoas, os empresários que entrarem com a ação, eles não vão ter direito mais de requerer o passado, né? Então, eles só vão, obviamente, cessar ali a cobrança, mas não vão poder requerer o valor. E esse valor é uma engrenagem que pode vir a ajudá-los, né? Ou de forma compensatória ou pecuniária, né, Lu? Eu acho que é importante a gente falar isso para os empresários. Sim, com certeza. Eu tenho o hábito de falar bem assim, que o empresário
tem que correr mesmo para entrar com esse tipo, com essa demanda. Por quê? Porque uma vez que a gente não sabe ainda como que vai ser a decisão do STF a respeito da modulação, né? E se por um acaso a modulação for favorável, vai simplesmente impedir o empresário de ter essa restituição dos últimos 5 anos. Ele vai ter garantido o direito de não mais ter a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Mas o grande problema é que ele não será restituído pelo valor que ele pagou a mais, entendeu? Nos últimos 5 anos. E esse valor, olha, faz uma grande diferença, porque ele pode haver a compensação em futuros impostos, se for através de mandado de segurança, né? E, por outro lado, é uma ativação no caixa também. Se por um acaso ele quiser receber de uma forma, através de uma ação ordinária, é um grande reforço no caixa. Para fins de, como diz a Larissa, para fins de maquinário, para o que ele quiser fazer. Agora, imediatamente, ao ajuizar a ação, os juízes, eles já bloqueiam, né? Ele já bloqueia, já permitem ao empresário que faça o pagamento da forma estabelecida pelo STF, ou seja, excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e aí também já dá um respiro para ele, né? Porque com o dinheiro que vai acabar sobrando no caixa, pode fazer o quê? Pode contratar, pode rever o preço de produto para ficar mais competitivo, pode investir em maquinário, enfim, são várias coisas que podem ser feitas com esse dinheiro que acaba permanecendo no caixa dele. A restituição ou compensação, Stevens, ela acontece no final da demanda, quando a ação transita em julgado, né? É que a sentença é levada à Receita Federal e ela fica obrigada a fazer conforme a determinação conforme a sentença foi proferida. E um fato importante, diante da modulação dos efeitos, é que, em teses tributárias, o STF, ao longo, né, de sua repercussão, ela já julgou 11 embargos de declaração com modulação. E dentre esses 11 de teses tributárias, eles só fizeram 6 mudanças, 6 modulações, né? E essas 6 modulações foram para o contribuinte, em prol do contribuinte. Mas ocorre que na situação atual, nós sopesamos algumas circunstâncias, porque diante do cenário a qual nós estamos, né, Lu, é importante que as pessoas entendam que houve uma chuva de demanda após a consolidação desse recurso extraordinário. Então, eu penso que, diante disso tudo, o voto da Carmen Lúcia foi um voto, né, muito conciso, muito substancial. Esse recurso extraordinário, foram 6 votos a 4, né? Houve aí, né? Foi maioria, mas de toda forma, houveram entendimentos ao contrário. Então, na modulação, eu penso que na melhor das hipóteses é que os empresários eles já entrem antes de ocorrer essa modulação. Não é verdade, Lu? Com certeza, com certeza. Falando da parte prática aí, como funciona essa exclusão do ICMS, da base de cálculo e do PIS e COFINS? Bem, tudo é feito, na verdade, a partir da contabilidade da empresa, né? Porque vai precisar das notas do SPED no decorrer de todo esse período, né? Certo. E aí o que é excluído é o ICMS destacado na nota. Não é o ICMS pago, não. É o ICMS destacado em função até do que foi proferido pelo STF.
E no trabalho lá, vocês auxiliam o escritório, como fazer, né? E dando os andamentos, né? É bacana. E aí, Stevens, eu costumo dizer que Ludmila é quase uma contadora. Ela aprendeu essas contas. Eu falo assim, gente, é advogada e contadora essa pessoa? É assim mesmo. É, porque é uma conta que, assim, é complicado para contador, ainda mais para advogado, né? Eu sou contador, mas essa parte, assim, você tem que ter muita atenção, porque tem lugares específicos para você lançar lá dentro do SPED, onde é a parte das exclusões, né? Senão isso pode dar alguma complicação. Mas o que seria de nós se não fossem os contadores? Isso aí. Realmente. É um trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe. Contador, com orientação do advogado, que vem com a parte teórica, e o contador fazendo lá a parte prática, né? Com certeza. E aí os valores, quando lá na ação também, a gente gosta de demonstrar, né, o quanto que vai ser, o quanto será de restituição para o cliente, a gente costuma colocar nas nossas ações, e aí o que acontece? Para já ficar uma coisa mais concisa, né? Até mesmo para o momento da homologação do cálculo na Receita Federal. Então, interessante, um cliente meu... Esses valores também, Steven, eles são atualizados, tá? Com a atualização da Selic também. Massa. Porque aí tem o valor mais atualização. Para você ter ideia, pessoal que está participando aí, um cliente meu, um faturamento aí, vamos colocar em média de 500 mil, ele teve uma recuperação de 300 mil. Ou seja, é muito dinheiro, assim, para se juntando 5 anos, né? Você tem muito crédito para ir aproveitando. Exatamente. E o intuito quando nós vamos conversar com o cliente, a gente gosta que o contador participe, né? Uma vez que o contador é o parceiro, como vocês bem falaram. No momento de nós explicarmos a tese, nós falamos com ele, olha, o nosso escritório, ele opta por impetrar o mandado de segurança por ser um remédio constitucional mais seguro e proporciona que ele venha o quê? Venha ter a compensação desse valor, né? E de uma forma que ele pode utilizar para pagar outros tributos. Isso viabiliza o fluxo de caixa dele também. E, obviamente, a gente tem visto restituições volumosas, 500, 600 mil. O importante é destacar que empresas, que não são todas empresas que podem entrar, né, Ludmila? Fala aí pra gente. Sim, é verdade. As empresas, para essa situação do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, são as empresas de lucro real e lucro presumido, né? Certo. E por quê? Porque as empresas do Simples, elas têm um cálculo diferenciado. Então, elas elas não podem entrar nessa tese, essa tese ela não englobaria essas empresas do Simples. Isso aí. O que seria essa publicação? Tem outras situações que a gente pode fazer futuramente para empresas do Simples também, entendeu? Outros assuntos que a gente pode direcionar para empresas do Simples. Quais assuntos, por exemplo? A respeito de, FGTS, 10% de FGTS. Nossa, tem uma gama de assuntos, muitos assuntos. Temos muitas lives para fazer, então, ainda. Temos. Ô, Larissa, fala um pouquinho do acordo do 5774, 706. O que seria esse daí é um recurso extraordinário, que foi votado por 6 votos a
64, que declarou, né, a inconstitucionalidade do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Então, é mediante esse acórdão que concedeu uma repercussão geral que hoje nós podemos entrar com ações e termos êxito aí para realizar essa recuperação dos créditos. É importante observar que há um efeito vinculativo. Então, qualquer estado que venha entrar com essa demanda vai ter ela de forma positiva, uma vez que teve uma decisão com repercussão geral. Isso aí. Isso então é a base para dar entrada no processo. Exatamente. Tal. Exatamente, porque esse daí é o recurso extraordinário, né, julgado pelo STF, que é como se fosse uma direção, uma orientação para toda a Justiça Federal com relação a essa situação, entendeu? Da exclusão do PIS e COFINS. Fala um pouquinho também da jurisprudência de casos de ganhos aí. Agora, um detalhe aqui, o Steven, até um adendo aqui nisso que a Larissa falou, é que a gente coloca muito as empresas que são do atacado e tudo mais, né? Muito comércio. Por quê? Porque a gente se reporta muito a ICMS, né? Porém, as empresas, as prestadoras de serviço enquadradas no lucro real e lucro presumido também entram nessa tese. Por quê? Porque a sistemática é exatamente a mesma. IPI, indústria, também é a mesma coisa. A diferença é que para a indústria, hoje ela pode até fazer esse pedido de forma administrativa, entende? Porque a legislação, ela prevê isso. A legislação já reconhece para indústrias. Agora, empresas prestadoras de serviço, né, o ISS que as empresas pagam, elas também podem entrar porque se assemelha a essa situação do ICMS. Correto. Outra diferença é que, nesse caso, é na Justiça Comum, não é na Justiça Federal, entendeu? Não é na vara da Justiça Federal. Entendido. O Larissa quer falar um pouquinho sobre a jurisprudência dos casos de ganhos? Essa jurisprudência que a gente até colocou aí é que eu não estou conseguindo ler. Fala sobre... Deixa eu aumentar aqui. É até de um processo, né, Lu, que foi de 2010. Foi o mandado de segurança. Foi o mandado de segurança que foi impetrado. E que foi concedida a segurança quanto à situação da exclusão. É importante observar, Stevens, que diante de todo o cenário que nós estamos observando, hoje, a empresa que entrar, ela já vai ter garantido de forma já preliminar uma tutela de evidência, entendeu? Então, é importante que essa ação seja encaminhada o mais rápido possível devido à primeira situação que nós falamos, da modulação dos efeitos, que pode ser que o próprio empresário não tenha a possibilidade de requerer o passado, né? Os valores passados. O que hoje vem girando a máquina de forma maravilhosa. A pessoa tendo uma possibilidade de requerer e de ter o valor de 500, 600, 300 mil, né? Que ele já pagou, que é dele, né? Atualizado. Nossa, isso é maravilhoso. Eu vou fazer uma coisa para ficar mais dinâmica. Eu recebi algumas perguntas aqui. Uhum. Eu posso estar lendo, aí vocês vão dando uma resposta e vai respondendo o pessoal. Pode ser assim? Pode. Vamos lá.
Vou colocar na tela aqui. Vamos lá. O STF pode mudar de ideia quando for julgado? Quando for julgado Bom, quando for julgado, no caso, seria o STF... Bom, vamos lá. Quanto ao julgado, eu acho que é quanto ao julgado, Lu. Porque a gente recebeu a pergunta... Declaração deve ser, né? Deve ser. Quanto ao julgado, isso. Quanto ao julgado, a esse assunto, estou falando de mim. Eu, particularmente, eu não gosto de dizer que nada se altera. Por quê? Porque lá atrás já houve um entendimento de que o ICMS incidia. Em 2014, se é que eu não estou enganada, não vou dizer data aqui, mas já houve um entendimento desse. Tanto que empresas que foram prejudicadas com esse julgamento, que foram prejudicados com o entendimento de que não era possível, de que a incidência, de que incidia o ICMS na base de cálculo, hoje elas estão entrando com uma ação rescisória. O que é a ação rescisória? A ação rescisória é a possibilidade de rever um julgamento, uma ação que já foi julgada antes. E aí, para entrar com a ação rescisória, tem o prazo de até 2 anos, e por aí vai. Tem alguns requisitos para uma ação rescisória. Mas essas empresas que já tiveram julgamento contrário a elas antes, hoje elas podem até entrar com a ação pedindo, com uma ação rescisória, para rever o julgamento que foi desfavorável a elas naquela época. Então, o que acontece? O assunto hoje é pacificado no STF. É um assunto de segurança máxima hoje. E aí, pode ser que haja uma questão de rever o julgamento? Eu acho que possibilidade de revisão sempre existe. Essa tese Não entendi, Larissa. Falhou o seu microfone. No que diz respeito a essa tese, é máxima segurança, né? Essa tese é de máxima segurança. Ela tramitou por mais de 10 anos no STF, mas eu não gosto de ser taxativa. Por quê? Porque no direito tudo depende. Não é como para o contador, né? Que 2 mais 2 são 4 e por aí vai. Agora no direito... Vai ser questão de prioridade, né? Tem tanta coisa para ser julgada. Vai voltar algo que já está entendido, né? Exatamente. Hoje eu não acredito que vá haver uma revisão desse julgado, entendeu? Eu não acredito. Mas possibilidade, em se tratando de STF, né? Sempre tem. Vamos lá, temos mais perguntas, hein? Muitas perguntas. Qual o ICMS a ser considerado? Acho que como a Ludmila falou, é o ICMS destacado. Da base de cálculo, é destacado. Destacado. Certo, essa foi rápida. Hoje, o ICMS destacado, que é o utilizado hoje na demanda, mas a Procuradoria da Fazenda, né, na modulação, ela pede para que seja o ICMS efetivamente pago. Então, é mais um motivo para agilizar o ajuizamento da ação. Verdade. Vamos lá. Qual empresa pode ser aplicada esse tipo de ação? São as empresas do lucro real e presumido. Isso. Tá quase um 15 aqui da que a gente está falando, né? É porque são as dúvidas comuns. Realmente a gente sempre ouve, mas, doutora, pode ser empresa do Simples? Não, empresa do Simples são outros tributos que a gente pode chegar, conversar outra live, mas hoje é lucro real e lucro presumido. Beleza, vamos fazer aquele jogo de perguntas.
Em qual campo do SPED você pode parametrizaria a base de cálculo do PIS e COFINS? Eu não ouvi. Falhou aqui, Stevens. Para Tá, eu. vou repetir. Em qual campo do SPED você parametrizaria a base de cálculo do PIS e COFINS? Isso daí é mais técnico, né? Mas a parte como a contábil, gente já está né? sempre... mais a parte contábil. Mas o que a gente observa? Como a gente está sempre com o contador e a gente procura, né, ter essa relação mais íntima, então eles sempre passam, olha, aonde que eu faço toda essa parametrização é no campo da exclusão, né? Então, você que é contador, você vai entender melhor isso. Você que nos vê, nossos telespectadores aqui, vão entender, aqueles que são contadores, naquele campo da exclusão. Nós sabemos disso, né? Porque nós conversamos com os contadores, que eles nos dão esse direcionamento, mas é um fator mais técnico, né? Isso, que lá no SPED mesmo, vocês que operacionalizam isso, vocês conseguem entender melhor dessa área. Mas isso quando for fazendo, qualquer dúvida, você pode perguntar para a doutora, quando você for contratar elas aí, né? A gente vai orientando também. E vamos que vamos. Eu costumo dizer o seguinte, Ludmila é a parte... Você tem dúvida na área de você fazer os cálculos, pode chamar a Ludmila. Eu falo assim, gente, como pode, né? Porque a nossa área, nós advogados, somos muito voltados. E realmente, quando você pega a contabilidade junto com o direito material em si, ele já requer mais um esforço maior, né, para nós advogados nessa área. Por isso que a gente precisa de muitos contadores como o Stevens, que nos auxiliam de forma maravilhosa. Tem algumas perguntas aqui que vocês já falaram, né? Foi qual o entendimento do Poder Judiciário acerca dessa tese? Da inconstitucionalidade, né? Nós, no decorrer do nosso papo, a gente bateu bem nisso. Hoje o STF, né, declarou em 2017, em março de 2017, pelo recurso extraordinário, foi declarada a inconstitucionalidade do ICMS da base de cálculo físico. E essa pergunta até completa aí, né? O posicionamento do firmado recurso extraordinário do 574/66. É definitivo? É isso aí. É isso aí. Você vê que as pessoas, elas buscam um entendimento, porque hoje, o que a gente observa no nosso escritório, pode perguntar para a Ludmila, o empresário, nós temos um empresário que ele vê no jornal, ele já liga para a gente, fala assim, eu tenho direito a isso, né, Ludmila? É assim mesmo. Isso é tão bom, porque traz o empresário para perto do advogado, para perto do contador. É uma forma de, olha, eu tenho direito, eu vou buscar o meu direito. Isso é muito bacana. Exatamente. E o que a gente para observar é o seguinte, que para a empresa ser perene, né, contabilidade e advocacia precisam andar juntos. Verdade. Né, porque a mudança na legislação ela é constante. É diária, né? Tem que diária. Sempre atualizado, tá sempre com assessoria jurídica ali, coladinho com contabilidade. Com certeza. E tem uma pergunta que você falou também, mas vamos ler. Os contribuintes já estão autorizados a excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, ou seja, recolher mensalmente as contribuições do valor reduzido? Não. Tem que ter uma ação judicial, né, Lu? Porque senão... Senão fica fácil, né? Não.
Não é a questão, o grande problema que não é possível nesse caso, né? Porque senão daqui a pouco ele vai receber um auto, uma notificação para poder se explicar na Receita, se vier a fazer esse tipo de coisa sem nenhum parâmetro da justiça, né? E além do mais, o agravante ainda que a gente tem aqui é que a Receita não entende, não acatou ainda a decisão do STF. Porque se tivesse acatado, facilitaria a vida do contribuinte. Bastaria Ela é obrigada a acatar, né? Mas ela não formalizou. Não formalizou. Já deveria ter acatado, né, Stevens? Vamos ser honestos aqui. Se é um país em que as leis são cumpridas e que todos nós devemos andar justo, em né? conformidade, né, o justo, se já é uma decisão pacificada, o correto deveria ser a Receita Federal acatar a decisão. Mas isso, muita gente tem medo de entrar, vamos colocar 70% das empresas tem medo de entrar e não entra. Porque justamente dessa posição da Receita Federal. A questão também é Pode falar. Mas sabe o que a gente... Pode falar, Larissa, pode falar. Mas aí o que acontece também? A Receita, ela não acatou, mas ao mesmo tempo a gente entende o impacto que isso tem nos cofres do governo, né? Se o empresário que acaba sofrendo as consequências, mas a gente entende que o impacto é grande, que vai haver uma grande repercussão se por um acaso viesse a acatar e principalmente ter que devolver, né? Ainda por cima. Então, por isso, essa dificuldade em acatar e principalmente postergar. Tanto que se já tivesse acatado, ela não entraria com os embargos de declaração pedindo a modulação. Mas acabou que entrou com os embargos de declaração para evitar pagar, primeiramente, né, com o ICMS efetivamente pago e não destacado, e, além disso, não devolver o que recebeu nos últimos anos. E outro ponto que me ocorreu, que todo cliente ele pergunta quando nós apresentamos essa tese, mas, doutora, eu vou ficar marcado no fisco, o fisco vai vir na minha empresa, vão fazer... Gente, nós estamos falando de uma tese que é consolidada, né? Então, nós não estamos entrando com uma ação contra o fisco. Não, nós estamos entrando, pleiteando um direito que é seu, entendeu? Então, é importante que o próprio empresário, ele entenda que é um direito. Então, o fisco... Tem um tabu, né, Larissa? Porque mexer com o leão com vara curta, não quero Você também não ouviu isso? Mas por que eu vou fazer isso? Nossa, fica com medo. Não há necessidade de ter medo, gente. Nós estamos em uma nova dinâmica que hoje o empresário, ele pode sim requerer o seu direito, ter voz ativa, entendeu? Oi? Temos algumas perguntas aqui no chat, vamos ler? Vamos embora. Primeiro aqui eu vou colocar só uma afirmação, né? Parabéns, o assunto grande relevância. Roberto Gotardo. Obrigado pela participação. Doutor Roberto, um abraço, um grande advogado, nosso amigo, doutor Roberto. Isso aí. Um grande advogado, gente, muito bom, nosso amigão do peito. Bom, aqui tem mais uma afirmação, né? É o Milvio Fernandes, que participou aí. Parabéns pela iniciativa, com essa finalidade de esclarecer. Valeu, Milvio, obrigada. Vamos... Ele fez uma pergunta também, logo depois.
Então, os empresários poderão ter sua restituição de ICMS pago pelo PIS e COFINS recebido em espécie? Boa pergunta, Mívia. Boa pergunta. Fala aí, Lu. Na verdade, a restituição será do ICMS destacado na nota de venda, de acordo com a decisão do STF. E aí, o que a Receita Federal, com os embargos de declaração, pretende é que seja, na pior das hipóteses, o ICMS pago. E a forma de restituição depende do tipo de ação que você for entrar. Se for um mandado de segurança, o que o empresário terá será a compensação dos impostos a serem quitados a partir do momento em que entra com a ação. Vamos supor, entrou com a ação agora em agosto. Se o juiz concedendo uma liminar para poder impedir que, aliás, eu não vou nem usar esse termo impedir, entrando com a liminar, o empresário, a partir do mês seguinte, assim que a liminar for deferida, ele vai poder pagar o ICMS, excluindo da base o PIS e COFINS, excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Essa compensação depende do tipo de ação que ele for entrar. Se for mandado de segurança, sim, é compensação. Agora, se ele entrar com uma ação ordinária, ele terá, sim, a restituição. Mas aí é importante, Milvio, você entender e sopesar os riscos para o seu cliente. Veja bem. Isso aí, porque nós temos que entender o seguinte, porque nós, enquanto escritório, Nunes e Pimentel, nós colocamos todas as possibilidades e todos os riscos para o nosso cliente. Nós optamos sempre por entrar por mandado de segurança. Por quê? Porque não tem a possibilidade de ter uma situação de honorário de sucumbência. Entendeu? E outro detalhe, em uma ação ordinária, se porventura o crédito for maior que 60 salários mínimos, o que acontece? Vai por precatório, né? Não vai por RPV, mas agora, por exemplo, se for um crédito de 62 salários mínimos, você abdica os dois, né? Você abdica os dois e pede por RPV, que você pode, dependendo de quando você entrou, até receber no mesmo ano. Então, assim, eu gosto de... Nós gostamos de falar para o nosso cliente, olha, esse é o risco da ação ordinária. Em contrapartida, você pode ter, né, o valor em espécie? Pode, mas vamos colocar que ocorra uma situação adversa, né? Tem uma situação de um honorário de sucumbência para você pagar para a Receita. Então, a nossa preferência é impetrar um mandado de segurança. Uma forma mais cautelosa e mais segura para o nosso cliente. Tá, entendido. Tem umas perguntas aqui. Pode. Vai lá. Mas aí, só complementando o que você falou, é muito mais fácil, então, pedir a compensação do que a restituição, né? Essa seria a afirmativa, né? Não falaria mais fácil, né, Stevens? Lu? Não é? Eu não diria mais fácil. O que eu digo é que, no final das contas, é mais seguro, vamos colocar assim. Isso. Por quê? Porque toda demanda ela tem seu risco. Então, se acontece alguma situação no decorrer desse trajeto e houver uma condenação, você já pensou se for uma ação de 300, 500 mil reais? Vamos supor, não houve uma mudança de entendimento no decorrer desse tempo, houve uma mudança de entendimento e, no caso, vai ter que pagar os honorários de sucumbência no caso, para a Receita, né? Para o Procurador da União. E aí vai ser 10% de 10% a 20% sobre esse valor, que depende da condenação que o juiz arbitrar. Entendeu? Sobre o valor da causa. Verdade. E já é uma outra esfera, né? Já é uma outra
já é um óbice que a gente encontra aí. Então, por uma questão de segurança, nós preferimos entrar com mandado. Estamos aqui. Este ICMS contra energia, pessoa física, pode usufruir dos descontos futuros? Aí quem fala aí é o Charles Vox. Aí está falando sobre a conta de energia, né? Aquela recuperação do PIS e COFINS. Tem essa possibilidade? A questão do ICMS sobre a conta de energia, ela ainda está sendo, os processos estão todos paralisados, porque ainda está sendo discutido. Então, ainda não tem nenhuma, não está totalmente garantido, não tem uma previsão ainda a respeito desse assunto. É possível entrar? Sim, a discussão é que o ICMS a ser cobrado é efetivamente do valor utilizado pelo contribuinte, né? Pelo usuário da fatura, né? Pelo efetivamente pago. Mas, e aí as outras questões não estariam, precisam ainda ser direcionadas pelo STF para a gente ter uma margem de segurança maior sobre esse assunto. E, Stevens, o que nós, no nosso escritório, eu e Ludmila, nós fazemos muito é o seguinte: essa tese, a qual nós estamos falando hoje, muitos escritórios entraram anteriormente. Tem ação de 2003, de 2004, que estão aí tramitando. O que a gente fala para os nossos clientes é o seguinte: você tem uma possibilidade de poder auferir, de poder, uma possibilidade do direito, você entra, né? Nessa situação, nós não pedimos uma tutela específica, nem uma tutela de urgência, não. Nós entramos com ação e vamos aguardar. A nossa orientação para o cliente é: vamos entrar e vamos aguardar, né? Como aconteceu em situações que a gente viu. A gente pode falar essa situação porque saiu na mídia. O Magazine Luiza entrou com essa ação do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Quantos anos atrás? Tiveram milhões, né? Que foi concedida segurança. Então, isso tudo é o que nós falamos. É você operacionalizar uma ação tributária na empresa, né? Olha, você, enquanto empresa do lucro real, enquanto empresa do lucro presumido, tem uma perspectiva de direito quanto à situação do ICMS na conta de energia. Beleza, doutora, eu quero entrar. Fala assim, olha, mas vamos aguardar. É isso, entendeu? Esse é o papel de nós advogados, né? Colocarmos para o nosso cliente o que ele pode entrar e, obviamente, instruir dos riscos, né? Enquanto um escritório de advocacia sério, que preza pelos seus clientes, porque hoje o que a gente vê, infelizmente, é muita aventura jurídica. E nós, infelizmente, vemos que muitas situações, né, depois acontecem de forma muito ruim para o empresário que ele não vai no escritório que tem uma lisura, uma idoneidade, que fala. Ludmila a gente costuma muito falar o seguinte: nós abrimos o jogo para o empresário, né? Nós costumamos falar que nós não temos clientes, nós temos parceiros, nós temos amigos. E porque uma pessoa, a gente chegar no escritório de advocacia, chegar numa empresa, e o empresário, olha, a gente está precisando de ter um evento motriz aqui, né? Um app no caixa, devido a situações. Então, o que o escritório de advocacia que tem um entendimento de que o direito está aí para ser manuseado. Nós temos em nossas mãos, nós somos os operadores do direito. Então, se nós enxergamos uma possibilidade de direito que pode vir a dar um plus no caixa da empresa, por que não, gente? Por que não entrar com uma ação? Obviamente, falando para o empresário os seus riscos e os seus benefícios. Com certeza. Isso aí.
Quem está na live, essa live está sendo transmitida no Facebook, YouTube e no Periscope, que é do Twitter. Né? Aí tem o pessoal no Twitter também, aí, participando. Inexplicável. Tem aqui também o Jairo Mendes. Ei, Jairo! Grande abraço! Nossa, Japinha. Então, eu queria, assim, dar a oportunidade para estar dando as considerações finais. Eu pedi, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aí. Pedir também para seguir lá, né? Qual é o seu Instagram lá, o Larissa, da sua empresa? Vamos lá, Lu, fala aí. A Ludmila é a informatizada do negócio. Do escritório é o Nunes e Pimentel Advocacia. É o arroba lá, né? @ Nunes e Pimentel Advocacia. O Instagram, e temos né? no YouTube. Temos o canal no YouTube. Gente, se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho lá para ver os nossos vídeos. É Nunes e Pimentel Advocacia também. Eu não tenho Instagram. Não tenho Instagram. Só a doutora Ludmila tem Instagram. Eu tenho meu também. E como que faz o pessoal entrar em contato com vocês? Olha, o seu pode ser e-mail, qual é? Do e-mail, né, Lu? E-mail, através do site também, entrando no site nunesepimentel.adv.br, né? Pode mandar perguntas para lá tem o WhatsApp também de contato com a gente. Tem... Vou colocar aqui. Aham. Para vocês que não... Aqui é na tela. Isso. Ali tem informação de como entrar em contato, vai lá em contatos, né? Tem todas as informações. Tem nas redes sociais lá também? Tem Facebook, temos o Instagram, nós temos. Então, pessoal, quem quiser participar aí e receber o nosso material que a gente prometeu, que ficou até o final da live, então, isso aí, time, não esquece não! Entra aqui no site Nunes e Pimentel e vai lá no campo de contato e solicita, eu quero minha apresentação. A gente vai mandar. E, Stevens, é muito importante falar desse guia prático. O guia prático ele foi feito assim com muito carinho por nós, foi todo editado pela Ofício, que é uma parceirona nossa, que deu a cara bonita, né? Porque advogado, a gente, né, não sabe fazer essas coisas que o pessoal do marketing, mas colocou de uma forma muito simples, entendeu? Muito leve de ler, porque quando a gente quer falar e passar um conteúdo para pessoas que não têm o entendimento do direito, se eu chegar aqui e falar, não, porque o acórdão, isso, aquilo, as pessoas, né, falam assim, meu Deus, vai assustar. Não, tá ali, tá muito leve, né, Lu? Não tá leve? Tá gostoso. Eu dei até pro meu esposo dar uma lida, ele falou assim, nossa, tá legal, tá fácil. Esse é o nosso intuito, o guia prático é para... Não tem o intuito de chegar e dar uma aula de direito, não, a gente não quer isso, a gente quer que o empresário, ele leia e fala assim, poxa, é isso. É isso aí, é informar, a finalidade é informar. O Charles aí deu parabéns pela live, gostei da live, layout, poderia sempre fazer toda quarta-feira, quem sabe, hein? Adotar os temas aí. Fica a dica. Fica a dica. Pega a visão. Então é isso, pessoal. Para não ficar uma live muito longa, extensa, eu né? vou pedir para vocês aí seguirem seguir lá fazer a inscrição no nosso canal e divulgar aí que vai ficar disponível para vocês estar acompanhando toda essa aula aí que foi dada aí pela doutora. Gente, então, muito obrigada. Obrigada, Stevens. Eu fico
nós da Nunes Pimentel, nós ficamos muito felizes pelo convite. E estamos à disposição. Steven, nosso contador, que sempre nos ajuda, sempre está aí colaborando com a Nunes Pimentel, né? Muito obrigada, Steven. Tamo junto, ó. Vamos pensar nas próximas lives para a gente fazer um novo assunto, tirando a dúvida do pessoal. Quem tiver aí, põe nos comentários de baixo do YouTube, né? Manda aqui nos comentários. Isso. Vai estar disponível lá também no YouTube. A gente vai lendo e vai pegando as ideias e vai lançando. Isso aí. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.